Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja convosco. Esta noite, a reflexão que faremos do Evangelho está em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então, nesse texto aqui no Evangelho de Lucas, nós vamos destacar dois pontos que foram destacados no Evangelho por Emmanuel. O primeiro dele, ele fala sobre o que é necessário. E o segundo, ele faz a menção à boa parte. Então, na primeira reflexão, né, o primeiro ponto que destacaremos no Evangelho de hoje, na reflexão desse Evangelho, será referente, né, ao que é necessário. Então, muitas vezes, né, nós temos as nossas prioridades nesse mundo, né? A gente, às vezes com certa frequência ou não, né, é visitado pelas inquietações nas nossas buscas diárias, nos nossos círculos familiares, e nos preocupamos com as externalidades à nossa volta, com o que ao invés do que deveríamos guardar dentro de nós. Então, a gente acaba se preocupando com tudo o que está acontecendo ao nosso redor, no nosso mundo, né, exterior, mas aquilo que realmente, né, ocasiona o crescimento do ser, essa preocupação a gente acaba deixando em segundo plano. E quando nós deixamos algo em segundo plano, muitas vezes ou ele não é realizado de forma satisfatória ou ele é esquecido. Então, naquele momento que Jesus adentra a casa de Marta, esta se preocupa com a exterioridade, né? Ela está preocupada com o que está acontecendo ali naquele momento, né? Buscando recepcionar da melhor forma o mestre. Ela está errada por isso? Não. Mas sabendo que adentrou a casa dela, né, uma pessoa com que ela se preocupa tanto em recepcionar da melhor forma, ela também poderia buscar, né, obter o conhecimento desse que talvez não voltasse mais a passar pela casa dela, né? Então, naquele momento, ela se preocupou muito com o que ela tinha para fazer para dar aquele conforto ao mestre ali, né? Com a preparação do alimento, com as coisas que ela tinha que fazer. Mas ela se esqueceu que ali dentro da casa dela tinha, né, o mestre, tinha Jesus, do qual ela podia ali usufruir das melhores explicações do Evangelho, né, de toda a sabedoria que Deus emana, né? Ao contrário de Maria, que Maria já, quando Jesus adentra a casa, ela já se senta ali aos pés do mestre e escuta, né, o que Jesus está dizendo, que ele tem a dizer. E assim somos nós, né? Nos preocupamos, nos cansamos, nos inquietamos com as coisas do mundo e não nos permitimos sentar aos pés do mestre para ouvi-lo. Outrora, se estamos ouvindo, mas não aquietamos o nosso íntimo, não sentamos, não respiramos, né? Não permitimos que o nosso ser
faça a reflexão necessária sobre o Evangelho de Jesus. Então, aqui a gente tem dois momentos. A gente tem aquele momento em que a gente não se predispõe a ouvir, a refletir sobre o Evangelho de Jesus devido às nossas preocupações externas, né? Aquilo a qual nós priorizamos. E um segundo momento em que a gente se propõe a ouvir, mas o nosso íntimo está muito inquieto e não permite, né, que a gente absorva realmente tudo aquilo que o Evangelho de Jesus tem para nos dizer. E isso acontece dentro ou fora da casa espírita, né? Muitas vezes a gente adentra a casa espírita cheio de preocupações e a gente não faz aquela pausa, né? A gente não pede a espiritualidade para que nos auxilie ali naquele momento a absorver da melhor forma o conhecimento que for passado. Então, a nossa cabeça continua trabalhando nas nossas externalidades, naquilo que está acontecendo lá fora. E a esse respeito, no Evangelho de Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas, nós temos o texto que eu vou fazer uma leitura dele. Que ele diz assim: o necessário. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderá controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se situam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amelharás enorme fortuna, todavia ignorarás muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces a consequência das tuas palavras. Organizará grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentará muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, seus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com um verbo digno e ardoroso. Todavia, é provável que não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora delicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa, cada coisa se ajustarão aos nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Então, dentro daquilo que a gente está refletindo, né, sobre o texto, nós podemos fazer muitas coisas, né, nessa nossa passagem aqui na Terra. Mas se realmente, né, a nossa atitude não for adequada aos desígnios de Deus, de que adiantarão isso, né? De que adiantará, às vezes, estarmos aqui hoje fazendo uma excelente fala sobre o Evangelho de Jesus, né? Discutirmos a respeito do que é necessário, mas se a minha atitude não está adequada com o Evangelho, de que vai adiantar tudo isso? Então, precisamos trazer o Evangelho de Jesus para dentro de nós. Não se faz necessário
ele está ao nosso exterior, né? Não adianta eu ter tantos livros, eu ler tanto, eu ouvir tantas palestras, se a minha atitude ainda não é condizente, né, com os desígnios de Deus. E isso que o texto nos chama a atenção é para nos mostrar, né, o que é essa atitude adequada. Né, dentro dessa atitude adequada, condizente, nós temos as parábolas, os exemplos, né, trazidos, por exemplo, na parábola de Zaqueu, a cura da mulher hemorrágica. Esses exemplos, eles mostram que a nossa capacidade de, mesmo diante das incertezas da vida, das dificuldades, de nos mantermos confiantes, resignados, usando todo o conhecimento que temos, né, do Espiritismo para continuar a nossa caminhada evolutiva. Porque muitas vezes a gente já leu muito, a gente já ouviu muita palestra, participou de muito seminário, a gente conhece muito, mas diante das tempestades da vida, dessas dificuldades pela qual a gente passa, é a hora da gente estar afinado com o Mestre. É a hora da nossa atitude estar adequada com aquilo que a gente tem estudado, com aquilo que a gente tem ouvido. Porque senão de nada adiantará. De que me adianta um vasto conhecimento se a minha atitude não é condizente, não é adequada com aquilo que Deus tem me ensinado, com aquilo que tem sido trazido pelo Evangelho de Jesus. Então, diante dessas tempestades, né, é a hora que a gente tem que ter o equilíbrio e mostrar, pôr em prática aquilo que a gente tem aprendido, vivenciado. O segundo ponto que a gente vai destacar, que também foi destacado por Emmanuel no mesmo livro, o Evangelho segundo Lucas, ele fala sobre a boa parte. E o que seria essa boa parte? Ele diz assim: busquemos o lado melhor das situações e dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, essa boa parte, né, que a gente deve cultivar é a análise das situações em que a gente vivencia. Toda situação, à medida que ela vai acontecendo, ela acontece de forma mais abrupta, a gente verifica que ela tem um lado bom e ruim. Muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, a gente está muito focado em enxergar o lado ruim das coisas. Então, a gente olha assim, a gente enxerga o pior cenário possível. Nós não avaliamos se aquele cenário nos trará algum aprendizado. O que eu poderei tirar daquele cenário? Por exemplo, nesse caso da pandemia, estamos vivendo situações adversas. A gente tem visto assim de forma muito evidente, né? Não só os irmãos que têm desencarnado na pandemia, mas nós estamos vendo assim a crise moral da humanidade. Nós temos vivenciado situações assim muito dolorosas, muito sofridas. E o que essa situação tem de bom, né? O que eu estou aprendendo com isso? Ou eu só estou sofrendo? Como que eu estou passando, né, por este momento? Então, se a pandemia traz esse lado tão agressivo, vamos falar assim, tão doloroso, né, para a humanidade,
por outro lado, é uma experiência que a humanidade está tendo de se regenerar. Então, a dor sendo instrumento para o amor. E às vezes é muito difícil da gente entender isso, né? Eu ouvi uma pessoa dizendo que é muito fácil quando isso acontece com meu vizinho, mas quando acontece comigo, muda de figura. Realmente, isso dói às vezes mais profundamente, né, no nosso ser. Mas é essa hora da gente praticar, né? É essa hora da gente ter essa atitude adequada, da gente estar vibrando em sintonia com o Mestre, para que a gente possa continuar a nossa caminhada evolutiva. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, nós possamos continuar caminhando, tendo os cuidados necessários, refletindo ainda mais sobre cada decisão, sobre cada atitude, né? O que isso cada atitude minha vai refletir com relação às pessoas que estão ao meu redor. Então, nesse momento, a gente enxerga isso também de forma muito clara. Tudo que eu faço hoje, como que isso reflete para as pessoas que estão ao meu redor? Antigamente não refletia? Claro que sim. Só que na nossa inquietude, né? Na nossa busca pelas coisas externas, nós não víamos isso com tanta evidência como a gente vê hoje. Então, hoje, cada atitude nossa, a gente vê um impacto muito grande sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E é a hora da gente reflexionar sobre isso, né? Então, cultivar a boa parte de todos os acontecimentos faz com que nós venhamos, né, a ver os dois lados da situação e não nos apeguemos a ter uma visão única, unilateral, que nos impossibilita de crescer, de evoluir como ser. Quando a gente tem essa visão unilateral, ela faz com que a gente acabe ficando cada vez mais egoísta, excêntrico, não nos permite analisar como um todo, né? Os livros da Joana fazem muito essa reflexão do ser, nos trazendo que toda a dor que existe, ela tem uma causa dentro do ser. Em algum momento aconteceu algo que proporcionou aquilo. Então, muitas vezes é muito fácil a gente julgar, mas a gente tentar compreender o que está causando toda essa dor, esse sofrimento e estancar, né? Isso é a parte difícil. Então, julgar é fácil, a gente chegar e falar, o irmão fez, tal pessoa fez isso e tem que ser condenado, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo. Mas vamos tentar retroceder um pouco, vamos tentar ver o que tem acontecido. Se cabe a justiça está aí para ser feita, mas que a gente lembre que só o julgamento pelo julgamento, ele acaba perdendo valor, né? Como diz o texto aqui, às vezes a gente tem um verbo que acaba insuflando outras pessoas, mas insuflando o quê? A um desgaste, né? A comprometimentos ainda mais sérios. Então, todas as nossas palavras, ela tem que ser pensada, tem que ser refletida, analisadas, né? O que está acontecendo, ou o que eu tenho feito, quais são as proporções, né, disso na minha vida e na vida das outras pessoas, o impacto disso. E esse impacto dessas ações, ela reflete em nós. Então, quando eu não me permito, né, ouvir, refletir sobre tudo que o Evangelho de Jesus vem dizendo, que é uma norma, né, de como convivermos em sociedade de forma equilibrada, de forma amorosa, isso gera um impacto em mim, porque eu acabo perdendo essa melhor parte, essa parte que me possibilita analisar as situações
sem fazer os pré-julgamentos, sem ter uma visão unilateral de um acontecimento, mas analisando ele como um todo. Então, essa forma, né, essa boa parte que Emmanuel destaca, que nos possibilita ver os dois lados de uma situação, ela faz com que a dor seja um instrumento para a implantação do amor, né? O raciocínio lógico faz com que essa se mantenha em equilíbrio. Seus sentimentos estão guardados das asperezas do mundo, dando ao ser a plenitude desejada, como Joana de Ângeles diz, conquista da qual jamais poderá ser roubada. Então, à medida que nós nos permitimos analisar toda a situação, sabendo que ela não tem só uma parte ruim, mas que ela vai nos possibilitar algo de bom em prol do nosso crescimento, a gente faz com que esse acontecimento nos torne mais forte. Ao contrário de que, se eu me revolto com um acontecimento, eu vou estar guardando dentro de mim dor, mágoa, um monte de sentimentos, né, ruins, contraditórios a tudo que Jesus nos ensina e que vão causar o meu desequilíbrio. Então, à medida que eu posso ver a parte boa de todo acontecimento, eu me mantenho resguardado, né, das asperezas do mundo. Eu consigo ter uma vivência plena do ser, como Joana diz. Porque essa vivência plena nesse mundo, ela só é capaz à medida que a gente se conhece, realiza a nossa reforma íntima e coloca em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido. Então, o estudo ele se faz muito necessário, né? O conhecimento, a reflexão sobre o Evangelho de Jesus, ela é essencial. Só que para isso, nós precisamos estar dispostos, estarmos comprometidos com a nossa evolução espiritual, com a evolução do nosso ser. Porque se eu não me predisponho, eu não me comprometo com isso, como eu poderei fazê-lo? Então é hora da gente fazer essas reflexões, né? Assim como Marta se mantinha muito preocupada com as coisas externas que aconteciam ao seu redor, assim somos nós nessa vida. Às vezes nos mantemos muito preocupados com tudo que acontece ao nosso redor e não nos damos chance, não nos permitimos que Jesus fale conosco. Não nos permitimos ouvir tudo aquilo que Jesus tem para nos dizer. E aí, quando nos deparamos com as dificuldades, não entendemos porque o nosso conhecimento não foi o suficiente para acalmar a nossa dor e a nossa revolta. Por quê? Porque nós não nos preparamos para isso. A gente passa por diversos momentos de dificuldade, mas à medida que eu realmente não me predisponho a ver o lado bom de cada coisa, de cada pessoa, de cada momento que acontece comigo, eu não permito que o meu ser se equilibre. Então, eu só vou guardando dentro de mim dor, revolta, angústia, raiva, que causa o meu desequilíbrio, que me torna uma pessoa mais difícil no meu dia a dia. Eu mesmo torno o meu maior obstáculo. Então, que não sejamos, né, os nossos obstáculos, que possamos ser como Maria, estar dispostos a ouvir os ensinamentos de Jesus, nos comprometermos com isso, tirando um momentinho do nosso dia, para que a gente possa ler, a gente possa ouvir uma palestra, fazer as nossas reflexões diárias, que são tão importantes para nós.